Bom dia, pessoal! Nós vamos seguir com os nossos estudos e hoje nós vamos dar início ao conteúdo a respeito da política de Getúlio Vargas, a Era Vargas, conhecida assim nos livros de história, vai de 1930 a 1945, mas lembrando, Getúlio Vargas esteve como presidente no Brasil por dois momentos distintos. Esse primeiro episódio, marcado aí pelo fim da República Velha, da República Oligárquica, e o início de uma nova fase política a partir da ascensão de Getúlio Vargas, mas que termina em 1945. Um outro momento, ele é eleito democraticamente na década de 50 e não termina o seu mandato porque aí comete suicídio. Nós vamos ver essa história depois. Então, nossa aula hoje é sobre os 15 anos de mandato de Getúlio Vargas, que se dividem em três fases distintas. O governo provisório, o governo constitucional, que daí sai, aliás, a segunda Constituição Republicana, nós vamos falar sobre ela, e o Estado Novo, que configura-se como uma ditadura de Vargas. O nosso estudo será voltado para o governo provisório e o governo constitucional. Em um outro momento, em um outro vídeo, nós vamos falar sobre o Estado Novo, essa última fase de Getúlio Vargas nessa primeira experiência política enquanto presidente do Brasil. Eu quero que vocês lembrem aqui, para falarmos do governo provisório, o contexto político da época em que se termina a República Oligárquica e se tem início essa nova fase. Getúlio Vargas vai comandar uma revolução conhecida nos livros como Revolução de 1930. Ele tem o apoio aí militar, nós sabemos disso, já vimos essa história, e toma o poder. Na época, o presidente era o Washington Luiz, houve a quebra daquele acordo do café com leite, Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro, e é isso que leva à Revolução de 1930, também já vimos isso. O Washington Luiz apoia Júlio Prestes, que é do Partido Republicano Paulista, e aí esses dois estados passam a brigar, tendo aí como grande protagonista Getúlio Vargas. Certo, a Revolução de 1930 dá aí a oportunidade a Getúlio Vargas de iniciar um governo chamado a princípio de governo provisório, mas Getúlio Vargas vai se estendendo neste governo provisório e por isso acontece uma outra revolução, nós vamos falar sobre ela, porque esse governo provisório deveria ser curto, mas ele vai protelando assim no poder e aí é que tem início a uma outra fase já com uma nova Constituição. Pois bem, o governo provisório de Getúlio Vargas, ele é marcado por algumas iniciativas de Getúlio quando ele assumiu o poder, e entre essas iniciativas estava a questão da substituição dos governadores por interventores. Como vocês podem perceber, Getúlio Vargas tinha mais inimigos dentro da sua política, porque ele deu um golpe, ele tomou o poder. Então, na verdade, o parlamento, a Câmara dos Deputados, os governadores, eles não estavam ali do mesmo lado de Getúlio Vargas. A maioria que estava, a maioria que administravam os estados, os governadores, faziam parte aí, tinham um vínculo com o Partido Republicano Paulista. E ele começa a substituir esses governadores, e isso vai desagradar, mas principalmente desagrada o estado de São Paulo, e São Paulo vai iniciar uma revolução conhecida como Revolução de 1932 ou Revolução Constitucionalista. A revolução que acontece em 1932 e que é conhecida como Revolução Constitucionalista, ela tem de fato como grande protagonista o Partido Republicano Paulista, mas que vai se aliar também ao Partido Democrático. Ambos vão acabar estando à frente desta revolução, muitos paulistas vão aderir, civis, de uma forma geral. Esse movimento cresce no estado de São Paulo e que passa a ser reprimido pelo governo de Getúlio Vargas, obviamente, ele não deixa esse movimento crescer, se estender para além do estado de São Paulo, porque ele sabia que isso era perigoso e ele estava em fase de andamento do seu governo. A configuração da época era uma configuração muito complicada em nível econômico e social, porque Getúlio Vargas estava enfrentando no Brasil ainda as consequências da crise de 1929. Então, qual era a política de Getúlio Vargas? Comprar as sacas de café, ele continuou aí com o mesmo desenvolvimento, com a mesma atitude de Washington Luiz, que havia feito isso.
em 1929. Então, ele compra as sacas de café dos grandes fazendeiros, queima as sacas de café para que não haja estoque e o preço do café volte ao normal. Só que nesse meio termo, muitas outras coisas aconteceram como consequência disso, falta de trabalho, as pessoas perderam o emprego, a questão do êxodo rural de uma forma muito maciça, pessoas migraram do campo e foram para a cidade porque não tinham trabalho, não havia trabalho no campo, então o grande crescimento aí da população urbana, então muitos problemas em relação à sociedade, à política, à economia de uma forma geral para Getúlio Vargas resolver. E aliado a isso, ter que lidar com essa revolução, mas que era uma revolução que, entre algumas reivindicações, a mais importante era que Getúlio Vargas criasse uma Constituição. Por quê? Não existia uma Constituição? Existia a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana, mas Getúlio Vargas simplesmente anulou essa Constituição quando tomou o poder. Ele não levava em consideração, tanto que ele vai fazendo o seu governo de acordo com a sua vontade, vai trocar os governadores por interventores, então ele não leva em consideração essa Constituição, e uma das principais reivindicações do movimento era que se fosse eleita uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição. A postura do governo de Vargas foi sufocar esse movimento o mais rápido possível, porque Getúlio Vargas não queria que isso se estendesse para os outros estados. Embora em São Paulo todo o estado estava envolvido, de certa forma, com o movimento revolucionário, que acaba depois virando conhecido como Revolução Constitucionalista. Em um desses embates violentos, os soldados do governo acabam matando 4 estudantes, e é daí que surge o termo MMDC, tá certo? Que inclusive muitas vezes é estudado como um movimento à parte e não deve ser. O MMDC é conhecido como movimento rebelde, mas tudo isso aqui está dentro da Revolução de 1932, dentro do movimento constitucionalista. O que aconteceu? Os soldados acabaram atingindo os 4 estudantes que vieram a falecer nesse momento de revolta, e aí eles acabaram virando símbolo da Revolução Constitucionalista, tanto que muitos cartazes usavam com as iniciais dessas pessoas, que são Martins, Miragaia, Drauzio e o Camargo, por isso MMDC. Eles usavam esses nomes, usavam a imagem para poder tanto fazer com que o movimento ganhasse força, como para que se repercutisse isso, e de forma muito penosa, porque afinal de contas 4 pessoas, 4 estudantes morreram reivindicando esta nova Constituição. E aí o que acontece? Depois de 3 meses esse movimento acaba se rendendo, porque a força de Getúlio Vargas realmente era maior, e o movimento não se expande, ele fica realmente concentrado como ideologia de São Paulo, que era um movimento de oposição a Getúlio Vargas, mas basicamente estaria ali envolvido o Partido Republicano Paulista. E aí, mas existe uma conquista significativa. Em 1932, Getúlio Vargas convoca uma Assembleia Constituinte para elaborar a nova Constituição, uma Constituição muito mais democrática do que a de 1891, e essa Constituição é promulgada em 1934, e é por isso que em 1934 dá-se início a uma nova fase do governo, que é o governo constitucional. Pois bem, o governo constitucional ele tem início em 1934, com a promulgação da Constituição, e eu quero que vocês atentem para isso. Na verdade, Getúlio Vargas, nesses 15 anos, nessa primeira fase de governo, enquanto presidente no Brasil, ele não foi eleito de forma direta nenhuma das vezes. Em 1930, ele dá um golpe, não é? Através de uma revolução, a Revolução de 1930, toma o poder. Inicia-se um governo provisório que tem término em 1934 e automaticamente inicia-se o governo constitucional, mas ele já segue como presidente porque ele vai ser eleito indiretamente e não de forma direta. Não havia reeleição nessa época, então ele usa, na verdade, a própria Constituição para ser favorecido. Então, para ele é como se não contasse o governo provisório, porque afinal de contas era só governo provisório, então ele poderia sim continuar como presidente do Brasil. Dentro da Câmara é colocado o seu nome para o cargo de presidente, e ele ganha aí com uma maioria significativa, obtém 175 votos,
e aí é eleito indiretamente, continua como presidente do Brasil. Em 1937, no ano seguinte, 38, seria a nova eleição para presidente. Em 37 ele dá um golpe e instaura o Estado Novo no Brasil, com características ditatoriais, e permanece no poder até 1945, tá? Então ele não é eleito democraticamente nessa primeira fase. O governo constitucional, obviamente, vai ser marcado pela Constituição, vai ser a principal marca deste governo de Getúlio Vargas, e é uma Constituição muito democrática, nós vamos falar dela, mas aí nós vamos também ver nesse governo constitucional o surgimento de dois, eu não diria partidos, vamos falar de grupos políticos distintos que vão atuar como oposição a Getúlio Vargas, que são os integralistas, de origem fascista, de ideologia fascista, e os aliancistas, que seriam aí de ideologia comunista, tá? Mas antes de falar sobre os integralistas e os aliancistas, nós vamos falar um pouquinho sobre a Constituição e ressaltar alguns dos principais termos, já que ela é extremamente democrática, tá? Vargas, na Constituição de 1934, traz uma democracia mais aflorada, a mulher passa a votar, a partir dos 18 anos o voto é garantido, não é? Não era a partir dos 18 anos, 21 anos. Mas lembrando, fazendo parêntese aqui, o voto feminino é uma conquista feminina e não um presente de Vargas. É bom que a gente saliente isso. Antes do voto feminino, várias mulheres reivindicavam isso no Brasil, então isso de fato é uma conquista, fruto da luta feminina. Mas foi no governo de Vargas, na Constituição de 37, que esse voto de fato é legitimado na Constituição, tá? O Ministério do Trabalho ele é criado assim que Getúlio Vargas entra como presidente do Brasil, já em 1930. Mas as leis trabalhistas elas começam a ser criadas na Constituição. A Constituição de 34 já vem aí com muitas leis trabalhistas. E aqui eu quero fazer um outro parêntese e não esqueçam disso. O Getúlio Vargas vai ser de fato o protagonista, aquilo que vai determinar a relação de empregado e empregador. E vai ser conhecido a partir desse governo como o pai dos pobres e mãe dos ricos, porque ele conseguia aí andar em todas essas esferas. O trabalhador amava Getúlio Vargas por conta desses direitos trabalhistas adquiridos no governo de Vargas, mas a elite brasileira também tinha muito apego a Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas sabia agradar também a parte elitizada do Brasil. Então aí nós temos os direitos trabalhistas que vêm na Constituição de 1934, como o salário mínimo, que não existia, a redução da carga horária trabalhista para 8 horas também não tinha, então férias remuneradas, o descanso no final de semana remunerado. Então assim, o trabalhador realmente estava avulso no Brasil. As leis trabalhistas elas começaram a chegar com Getúlio Vargas, no governo de Vargas. Vamos falar agora sobre os grupos de oposição de Getúlio Vargas que surgiram aí durante o governo constitucional de 34 a 1937. Agora nós vamos falar da Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que foi um movimento de ideologia comunista fundado por Luiz Carlos Prestes, que também não é uma novidade aqui nessa história. Luiz Carlos Prestes sempre esteve envolvido com a política brasileira, né? Viu aí surgir o Partido Comunista em 1922, participou ativamente do movimento tenentista, foi convidado pelo próprio Getúlio Vargas para compor o grupo político e dar início à Revolução em 1930 e não aceitou, não fez parte. Mas Luiz Carlos Prestes sempre foi um ferrenho opositor da política velha do Brasil, durante a República Velha, principalmente. Criticava muito a República Oligárquica. Nesse meio termo, ele acaba viajando para a Rússia e tem contato aí com, de fato, a literatura marxista e os estudos a respeito de Lenin. Então, quando ele retorna ao Brasil, realmente tem uma ideologia comunista, o que dá início à Aliança Nacional Libertadora. Então, nós temos aí como grande nome Luiz Carlos Prestes, que vai ser perseguido no decorrer do governo de Getúlio Vargas, vai ser preso, e ele vai casar com Olga, que é uma grande ativista aí também, politicamente falando.
Olga vai ser presa no Brasil, mas vai ser deportada para a Alemanha porque ela era de família judia. E 1936, início da Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos disso. Então, quando ela chega na Alemanha, já estavam ali toda uma política de levar de levar os judeus para os campos de concentração. E Olga, na verdade, ela vai para um campo de concentração. Mas, enfim, só fazendo aí um parênteses para falar um pouquinho de Luiz Carlos Prestes. É ele que vai dar início a esse grupo de oposição de ideologia comunista aqui no Brasil em relação a Getúlio Vargas. Um outro grupo de oposição é a AIB, Ação Integralista Brasileira, que vai ser liderado por Plínio Salgado, e são grupos completamente antagonistas. Plínio Salgado, na verdade, era fascista. Toda a ideologia desse grupo, que na verdade se tornou um grupo paramilitar, é de ideologia fascista, muito espelhado no fascismo e em Mussolini, tanto que lá na Itália, Mussolini aí acabava liderando um grupo paramilitar que eram os Camisas Negras, vocês lembram? Ficou muito famoso na Marcha sobre Roma em 1922. E aqui no Brasil também existia basicamente um grupo paramilitar da Ação Integralista Brasileira, que era conhecido como os Camisas Verdes. Então, Plínio Salgado vai liderar esse movimento, mas eu quero que vocês atentem para uma coisa. Plínio Salgado queria um governo autoritário no Brasil, de inspiração fascista, muito parecido com o que aconteceu na Itália, então, em que pudesse haver a centralização total do poder, de fato uma ditadura no Brasil, e a princípio pensou que esse homem pudesse mesmo ser Getúlio Vargas, e só depois houve de fato essa oposição e ele começa a atuar contra o governo de Getúlio Vargas também, mas Getúlio Vargas tinha muito mais pressa em acabar com a ação integralista, aliás, com a Aliança Nacional Libertadora de ideologia comunista ali de Luiz Carlos Prestes, do que a de Plínio Salgado, a Ação Integralista Brasileira. De fato, nessa época, para Getúlio Vargas, havia muito mais risco do comunismo, de certa forma, se espalhar, dessa ideologia comunista se espalhar, então corria-se um risco maior, por isso que Getúlio Vargas vai ferrenhamente atuar para sufocar esse grupo, tanto que eles são presos, membros desses grupos são presos e são exilados, não é? Getúlio Vargas, na verdade, exilou muito dos seus opositores políticos nesses 15 anos que esteve à frente no Brasil. Durante o governo constitucional, Getúlio Vargas acabou sufocando os dois grupos opositores, tanto a Ação Integralista Brasileira como a Aliança Nacional Libertadora, mas principalmente a Aliança Nacional Libertadora por conta do vínculo com o comunismo. Vargas era anticomunista. Mas em 1937, no final de 1937, falava-se já sobre as próximas eleições, né, quem iria substituir, quais eram os candidatos a presidente, e Getúlio Vargas queria se perpetuar no poder. Como eu disse a vocês, não existia reeleição, na verdade a reeleição é algo muito novo na política brasileira, que foi criado aí pelo governo de FHC. E Getúlio Vargas aproveita-se e dá um golpe de Estado no Brasil, a partir de um plano falso, que é o plano Cohen. Que plano é esse? Esse plano, na verdade, foi escrito por um general, Olímpio Mourão, que teria vínculo com a Ação Integralista Brasileira, mas que tinha vínculo com o governo de Vargas. Ele escreve um plano falso, que seria um plano comunista sugerindo que os comunistas estavam organizados e iriam tomar o governo e converter o Brasil em regime comunista. E Getúlio Vargas se aproveita desse plano falso e decreta e fecha o Congresso em 1937, em novembro de 1937, fecha o Congresso e decreta um regime de Estado novo, que nada mais foi do que uma ditadura, alegando nas rádios, dando uma justificativa nas rádios, a respeito de um plano secreto dos comunistas para tomar o poder. E isso foi veiculado pela mídia e foi acreditado de fato, tanto que isso foi desmistificado relativamente há pouco tempo, em que se tratava de um plano falso. E aí dá-se início ao Estado Novo, que é um regime ditatorial, e em que vai ser promulgada uma outra Constituição,
que é a Constituição de 1937, no mesmo ano, inclusive, que é uma Constituição para atender o novo governo de Vargas, uma Constituição ditatorial. Essa fase do governo de Getúlio Vargas, de 30 a 45, ela está bem especificada em alguns momentos marcantes de cada período. O governo provisório, nós temos aí como grande marca a Revolução Constitucionalista de 1932, o período do governo constitucional. Nós temos aí tanto a Constituição de 1934, que vai ser a segunda Constituição republicana, mais a terceira do Brasil, como o surgimento desses dois grupos de oposição de ideologias diferentes, a Ação Integralista Brasileira, de ideologia fascista, e a Aliança Nacional Libertadora, de cunho comunista. O Estado Novo é uma aula à parte, eu faço questão, porque a gente vai estudar, além de uma nova Constituição, a Constituição de 1937, o golpe, nós vamos estudar um significativo fortalecimento da indústria, da industrialização, que vem também no governo de Getúlio Vargas, e estudar a redemocratização do Brasil, como é o fim do Estado Novo, desse governo ditatorial, e essa redemocratização, tá? Nós finalizamos o vídeo, mas é importante que vocês atentem para um personagem marcante na história política do Brasil. Getúlio Vargas é um dos presidentes mais pesquisados na história nacional. É uma das personalidades mais pesquisadas no Brasil, independente de estar dentro do campo político ou não. Vai ser marcado aí pelo grande apego, pela paixão que os trabalhadores tinham por Getúlio Vargas, porque entendiam que esses direitos chegaram no governo de Getúlio Vargas. Então, existia uma verdadeira paixão pelo político Getúlio Vargas, que trouxe aí, além do Ministério do Trabalho, mas trouxe os direitos trabalhistas, regulamentou esse trabalho, muito importante. Mas eu quero destacar também a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela foi uma criação de Getúlio Vargas. Não era separado, na verdade, não existia um órgão separado que cuidasse só da questão das eleições. Por isso que haviam tantas fraudes, por isso que durante a República Oligárquica era muito fácil, não é, fraudar as eleições. Getúlio Vargas vai criar aí a Justiça Eleitoral, que, enfim, vocês já conhecem, porque em cada cidade existe a sede da Justiça Eleitoral. Pois é, então assim, fora isso, a gente precisa também dar um destaque para a questão da industrialização, que vai se fortalecer no governo de Getúlio Vargas. O que eu tive antes, o que nós tivemos antes de Getúlio Vargas foram sim iniciativas, mas iniciativas muito tímidas. Getúlio Vargas coloca em prática um desenvolvimento mais decisivo no campo da indústria. Por quê? Porque o início do governo de Getúlio Vargas é um início economicamente muito delicado por conta da crise de 1929, e o Brasil era praticamente um país monocultor. Ele praticamente produzia só o café, exportava só o café, e isso dificultava muito no desenvolvimento da economia local, e Getúlio Vargas vai aí, principalmente durante o Estado Novo, nós vamos conversar sobre isso no próximo vídeo, dar um empurrão à industrialização de fato do Brasil. Mas eu espero que até aqui tenha ficado claro a respeito desses primeiros anos de governo de Vargas.